Pessoal, tudo que eu falei sobre a equação característica do sistema, ou seja, essas duas considerações que eu aqui destaquei sobre a equação característica do sistema, e tudo isso que eu expliquei até agora sobre critério de Nyquist, é claro que está descrito nesse arquivo, cujo título é Critério de Estabilidade de Nyquist, vocês já sabem disso. Esse arquivo está disponível no Moodle já há algum tempo e continua lá. Eu pedi para vocês terem isso em mãos, está tudo aqui. E essa demonstração matemática sobre a equação característica que eu acabei de fazer é o que corresponde à prova contida na página 6 desse arquivo, que eu deixei em branco justamente para vocês preencherem quando eu fizesse essa prova, ok? Continuando então, vamos fazer o seguinte: B de S é a equação característica do sistema, a nossa equação. Lembra daquela semicircunferência de raio infinito e situada no semiplano direito do plano complexo? Desenhei novamente essa semicircunferência aqui. Ela tem raio infinito. Aqui. Então ela cobre todo o semiplano direito. O sentido aqui é sempre no horário. Essa semicircunferência de raio infinito e situada no semiplano direito, se eu ainda não falei, vou falar agora. Ela tem um nome. O nome dessa semicircunferência de raio infinito e situada no semiplano direito do plano complexo é contorno ou caminho de Nyquist. Ok. Veja, a ideia de Nyquist, desde o princípio, é mapear este contorno através da equação B de S igual a 1 mais G de S vezes H de S. Ok? Quando você extrai um valor daqui, deste contorno, por exemplo, S1, e substitui em B de S, você calcula o B de S1. Vou pegar outro ponto, S2. Substitua o valor em B de S, você calcula B de S2. Se você calcular o valor de B de S para cada S desse contorno, você terá mapeado todo este contorno através de B de S. Essa é a proposta do Nyquist. Claro que, quando você mapeia este contorno através de uma função complexa, você gera novos números complexos. E claro que se você colocar esses novos números complexos em um plano complexo novo, eixo real e eixo imaginário, é claro que você vai obter uma outra figura, um outro gráfico. Não sei qual o formato dele. Nós estamos trabalhando com funções genéricas. Então, só para limpar, temos aqui um contorno proposto pelo Nyquist, chamado contorno de Nyquist, que nada mais é do que uma semicircunferência de raio infinito situada no semiplano direito do plano complexo. Nyquist resolve mapear este contorno através da equação característica do sistema. O que é mapear este contorno? Pega o valor de S1, substitui em B de S, calcula B de S1, faça isso para todos os pontos do contorno, você terá mapeado todo o contorno através de B de S. Claro que aqui você vai ter um conjunto de números complexos, porque B de S é uma função complexa, e S é um número complexo. Então o resultado é um outro número complexo, que se você plotar num novo plano complexo, você vai obter uma outra figura, ou seja, um outro diagrama. Esse outro diagrama tem um nome.
Esse outro diagrama é chamado de diagrama de Nyquist. Aí você pode estar pensando, poxa, todos os valores desse contorno são muitos valores para substituir na equação característica. Claro, e são mesmo. Analiticamente, humanamente, é impossível fazer isso de forma analítica. Isso aqui é um trabalho computacional. Inclusive existe um comando no MATLAB chamado Nyquist, que plota para você o diagrama de Nyquist, que mapeia este contorno através da função complexa. Analiticamente, se quisermos fazer isso de forma analítica, claro que nós não vamos mapear todos os pontos desse contorno. Nós vamos mapear apenas alguns pontos para obter como resultado um esboço, uma aproximação do diagrama de Nyquist real. Mas isso é assunto para a semana que vem. Por enquanto, vamos nos reservar a esse nosso assunto atual. Muito bem, entendidos, eu acredito que vocês devem ter entendido isso, não tem o menor problema. Só que você deve estar pensando, como que Nyquist definiu o critério? Muito simples. Nyquist, após mapear este contorno por ele proposto, através da equação característica B de S, claro que ele obteve um novo diagrama, chamado diagrama de Nyquist. A ideia foi se basear num princípio chamado princípio do argumento. O princípio do argumento de Cauchy diz que, isso está escrito no arquivo que eu disponibilizei no Moodle, o princípio do argumento diz que se o contorno que está sendo mapeado através de uma função complexa envolver z zeros da função ou p polos da função, o contorno resultante vai envolver a origem z vezes ou p vezes. Vou deixar isso mais claro um pouquinho. Deixe-me apagar aqui rapidamente. Um minuto só. Um minuto. Aqui. Vamos lá. O que diz o princípio do argumento? O que diz o princípio do argumento? O princípio de argumento de Cauchy diz que se eu mapear este contorno através de uma função complexa, se este contorno que está sendo mapeado envolver z zeros dessa função, o contorno resultante, o diagrama resultante, que é o diagrama de Nyquist, vai envolver a origem z vezes. Vocês viram aqui que B de S tem zeros e tem polos. Então, por exemplo, eu poderia escrever B de S dessa forma aqui, ó, igual S mais Z1, S mais Z2, sobre S mais P1, porque B de S também tem polos, vezes S mais P2. Então, nesse caso hipotético, a minha equação característica B de S tem dois zeros, Z1, Z2, e dois polos P1 e P2. Suponha você que, por acaso, dentro desse contorno, eu tenha um zero de B de S. Quando eu mapear este contorno através de B de S, o contorno resultante vai envolver a origem uma vez no sentido horário. Por outro lado, se ao invés de este contorno envolver um zero de B de S, se ele envolver, por exemplo, um polo de B de S, o contorno resultante vai envolver a origem uma vez no sentido anti-horário. Se por acaso este contorno envolver dois polos de B de S, o contorno resultante vai envolver a origem duas vezes no sentido anti-horário. Se
Se este contorno envolver somente um polo de B de S, o contorno resultante vai envolver uma vez a origem no sentido anti-horário. Esse é o princípio do argumento de Cauchy. Um outro detalhe importante. Suponha você que esse contorno, por acaso, envolva um polo e um zero de B de S. Então, o contorno resultante não vai envolver a origem. Porque esse zero produz um envolvimento no sentido horário em torno da origem. E esse polo produz no diagrama resultante um envolvimento no sentido anti-horário em torno da origem. Um anula o efeito do outro. Então o contorno resultante, que é o diagrama de Nyquist, não vai envolver a origem nenhuma vez. Para resumir, o princípio do argumento de Cauchy diz que se o contorno a ser mapeado por uma função complexa envolver z zeros da função complexa, o contorno resultante vai envolver a origem z vezes no sentido horário. Se, por acaso, o contorno a ser mapeado envolver p polos da função complexa, que está mapeando o contorno resultante vai envolver a origem p vezes, só que no sentido anti-horário. Esse é o princípio do argumento de Cauchy. Eu vou provar isso para você, não de forma analítica, mas de forma gráfica. Existe um software chamado GeoGebra, e ali dá para demonstrar exatamente o princípio do argumento de Cauchy, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. O link desse exemplo que eu vou demonstrar para você está também no arquivo disponibilizado no Moodle. Está lá no arquivo. Só pegar o link e acessar e ficar brincando lá com o GeoGebra sem problema algum. Então, deixe-me mostrar isso para vocês no GeoGebra. As luzes. E veja bem. Um minutinho, não coloquei a tela. Bom, pessoal, aqui é o GeoGebra e aqui eu tenho uma demonstração do princípio do argumento de Cauchy. Como vocês podem ver aqui, a minha função genérica é G de S, que poderia ser B de S. Então, onde você lê G de S, entenda como B de S com a sua característica, só para ficar dentro do que a gente está falando. Então, G de S é igual a S menos E1 vezes S menos E2 vezes S menos E3 sobre S menos P1, S menos P2, S menos P3. Bom, eu quero dizer para vocês que, primeiro, a função está escrita de forma equivocada. Esse arquivo eu peguei do YouTube, está pronto. Na verdade, aqui deveria ser S mais E1, S mais E2, S mais E3, visto que Z1, Z2 e Z3, aqui ó, Z1, Z2 e Z3 estão no semiplano esquerdo. E aqui deveria ser S mais P1, S mais P2, S mais P3, porque P1, P2 e P3 estão também no semiplano esquerdo. Aqui está P1, aqui está P2 e aqui está P3. Perfeito? Muito bem. Lembra que eu falei? Eu estou agora mapeando este contorno que está em vermelho através dessa função. Claro que o contorno resultante é um outro diagrama que vai ser exposto desse lado aqui em amarelo. Nesse momento, vocês podem ver que dentro desse contorno que eu estou mapeando através dessa função, aqui dentro não tem nem um zero e nem um polo da função. P1, P2, P3, os três polos fora do contorno que eu estou mapeando. Z1, Z2 e Z3 também fora do contorno que eu estou mapeando. Vou dar um start aqui. O contorno resultante, então, não vai envolver a origem. Não vai envolver a origem.
Agora eu vou provocar uma situação aqui, que eu vou forçar este contorno envolver o zero Z1 de G de S. Portanto, o contorno resultante pelo princípio do argumento de Cauchy vai envolver a origem. Vamos ver? Olha só o contorno resultante envolvendo a origem no sentido horário. Agora eu vou forçar este mesmo contorno envolver apenas o polo P1. O contorno resultante vai envolver a origem, só que no sentido anti-horário. Olha que maravilha. Agora eu vou fazer este contorno envolver um zero e um polo de G de S, Z1 e Z2, respectivamente. O contorno resultante passa a não envolver a origem, porque o efeito de um zero anula o efeito do outro polo em termos de envolvimento do diagrama resultante. Esse é o princípio do argumento de Cauchy. O que você conclui então, pessoal? O que você conclui? Olha só. Agora, nesse momento, o diagrama está envolvendo Z1, um zero e dois polos da função G de S, P1 e P3. O contorno resultante vai envolver a origem, só que no sentido anti-horário, porque eu tenho mais polos do que zeros dentro desse contorno. Esse é o princípio do argumento de Cauchy. Bom, pessoal, estou quase chegando ao fim da explicação sobre critério de estabilidade de Nyquist. Então, só para recapitular, nós temos 3 itens importantíssimos. Primeiro, o contorno de Nyquist, dado pela semicircunferência de raio infinito e situada no semiplano direito do plano complexo. Outro ponto interessante é a equação característica do sistema, B de S. E o outro é o princípio do argumento de Cauchy. Lembra do princípio do argumento de Cauchy? Se um contorno a ser mapeado envolver Z zeros da função que o está mapeando, o contorno resultante vai envolver a origem Z vezes no sentido horário. Se o contorno a ser mapeado envolver P polos da função que o está mapeando, o contorno resultante vai envolver a origem P vezes no sentido anti-horário, sendo que cada zero e cada polo, em termos de envolvimento do diagrama resultante em torno da origem, um anula o efeito do outro, em termos de envolvimento em torno da origem. Muito bem. Então, para finalizar, eu coloquei aqui uma situação hipotética em que eu quero mapear este contorno, chamado contorno de Nyquist, através dessa equação característica B de S. Como vocês podem observar, os 3 zeros de B de S estão dentro do contorno que eu estou mapeando. E apenas um polo de B de S está dentro do contorno que eu estou mapeando. Os outros 2 polos estão fora do contorno que eu estou mapeando. Portanto, pessoal, pelo princípio do argumento de Cauchy, o contorno resultante vai envolver a origem quantas vezes no sentido horário ou anti-horário? Bom, o contorno que está sendo mapeado contém 3 zeros da equação característica e um polo da equação característica. Lembra que eu falei? Em termos de envolvimento do diagrama resultante em torno da origem, um polo sempre tira o efeito de um zero. Portanto, já que eu tenho aqui dentro do contorno 3 zeros de B de S e um polo de B de S, o contorno resultante vai envolver a origem 1, 2, 3 vezes no sentido horário
e uma vez no anti-horário. Um envolvimento no anti-horário anula o envolvimento no horário. Portanto, o contorno resultante vai envolver a origem 2 vezes no horário. Ok? A segunda e última situação. Aqui é uma outra situação, inclusive. Neste outro caso, a equação característica, que é uma outra equação característica de um outro sistema hipotético, também tem 3 zeros e 3 polos. E, por algum motivo, eu forcei aqui, este contorno de Nyquist, que agora vai ser mapeado através dessa nova equação característica, dentro desse contorno eu tenho 2 zeros e 1 polo da equação característica do sistema. Portanto, o diagrama resultante vai envolver a origem 2 vezes, por causa dos 2 zeros aqui dentro, no sentido horário, e 1 vez no anti-horário. Portanto, o contorno resultante vai envolver a origem 1 vez no no horário também, porque eu tenho mais zeros do que polos, dentro do contorno que eu estou mapeando, no horário. E assim vai. Portanto, eu posso, de uma forma realística, generalizar estes resultados. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Portanto, o contorno resultante vai envolver a origem N vezes. Percebeu a conta que nós fizemos? No primeiro caso, o contorno resultante vai envolver a origem 2 vezes no horário. Por que 2 vezes? 3 zeros dentro do contorno, menos 1 polo dentro do contorno, 3 menos 1, 2 vezes no sentido horário, porque eu tenho mais zeros do que polos. Nesse outro caso, o contorno que eu estou mapeando envolve 2 zeros e 1 polo da equação característica. Portanto, o contorno resultante vai envolver quantidade de zeros, 2 zeros, menos a quantidade de polos, 1 polo, dentro do contorno. Eu vou dizer, depois eu vou escrever. Significa que o diagrama resultante vai envolver a origem Z vezes menos P vezes. Z vezes menos P vezes. Então eu posso afirmar que o diagrama resultante vai envolver a origem Z vezes menos P vezes. E o que seria Z vezes? Z vezes seria a quantidade de zeros de BDS que está dentro do contorno de Nyquist. E P vezes a quantidade de polos de BDS que está dentro do contorno de Nyquist. Bom, pessoal, então generalizando o que eu acabei de te mostrar, a gente pode escrever a seguinte equação. O número de vezes que o diagrama resultante envolve a origem, que eu chamo agora de N maiúsculo, é igual ao número de zeros de BDS dentro do contorno de Nyquist, que agora eu chamo de Z, menos o número de polos de BDS dentro do contorno de Nyquist, que agora eu chamo de P. Isso resulta na seguinte equação, de que N é igual a Z menos P. Z menos P. Vou isolar o Z. De propósito, vocês vão saber por que daqui um pouco. Isolando o Z, eu concluo que Z é igual a P mais
N. Destaque para essa equação. Destaque para essa equação. Z é igual a P mais N. Agora vamos lá. O que é Z? Z é o número de zeros da equação característica dentro do contorno de Nyquist. E P? P é o número de polos de B de S dentro do contorno de Nyquist. E N? N é o número de vezes que o diagrama resultante envolve a origem. Esse diagrama resultante, pessoal, quando você mapeia o contorno de Nyquist através de B de S, tem um nome. Esse diagrama resultante, ele é chamado de diagrama de Nyquist, como eu já havia mencionado. E como obter o diagrama de Nyquist? Semana que vem. Mas é isso. Quando você mapeia o contorno de Nyquist através de B de S, você gera um novo diagrama chamado diagrama de Nyquist. Quantas vezes esse diagrama de Nyquist vai envolver a origem? O número de zeros dentro do contorno de Nyquist menos o número de polos dentro do contorno de Nyquist. Sabendo-se que essa quantidade de zeros e essa quantidade de polos são zeros e polos da equação característica que mapeia o contorno de Nyquist. Isolei aqui o Z de propósito. Isolei o Z de propósito. Pessoal, então, isolando a equação final que eu obtive, a partir da segunda etapa, nós tínhamos o seguinte, que N é igual a Z menos P. Não vou escrever, só vou falar, está descrito no arquivo que está no Moodle. Mas olha só, N é o número de vezes que o diagrama resultante, que nós chamamos de diagrama de Nyquist, envolve a origem. N. Z é o número de zeros de B de S dentro do contorno de Nyquist. P é o número de polos de B de S dentro do contorno de Nyquist. Eu vou isolar o Z, como eu fiz anteriormente. Vocês vão descobrir o porquê já já. Z é igual a P mais N. Pessoal, Z, eu já falei, eu vou repetir, vou até escrever aqui, ó. Z é número de zeros de B de S, aonde? Dentro do contorno de Nyquist. O P é o número de polos de B de S dentro do contorno de Nyquist. Perfeito. Perfeito. Lembra do começo da aula 2? Lembra que nós estudamos profundamente quem é, entre aspas, o tal do B de S? Eu provei matematicamente que os zeros de B de S são iguais aos polos de malha fechada do sistema. Só para você lembrar, zeros de B de S são iguais aos polos de malha fechada. E os polos de B de S são iguais aos polos de malha aberta. Portanto, se eu tiver algum zero de B de S dentro do contorno de Nyquist, visto que o contorno de Nyquist se situa no semiplano direito do plano complexo, significa que eu vou ter polos de malha fechada no semiplano direito. Isto configurará instabilidade. Portanto, pelo Nyquist, para eu ter estabilidade,
é necessário que o Z seja igual a zero. Este é o critério de estabilidade de Nyquist. Na próxima aula, a gente continua com exercícios. Até semana que vem.